Meu nome é Maxwell, do PET Elétrica UFMT, e hoje nós vamos resolver o exercício 6.6 da apostila de Eletricidade e Magnetismo da professora Valquíria Cristina Ruda Gonçalves Martins. Vamos lá então? Eu vou ler com vocês o exercício, aí depois nós já vamos pôr a mão na massa. Exercício 6.6. Determinar no ponto P da figura abaixo as contribuições para a intensidade do campo magnético H causadas por I, sentido anti-horário, para a seção semicircular de raio A, B, os dois condutores horizontais de comprimento L, C, o condutor vertical de comprimento 2A, D, repetir o item B, supondo L muito maior que A, e repetir o item C, supondo L muito maior que A. Então, pessoal, a configuração do problema é a seguinte. Nós temos esse condutor e por aqui está passando uma corrente no sentido anti-horário. Ela percorre todo esse condutor. Nós temos o ponto P e um raio A dessa semicircunferência. Aqui nós temos uma distância 2A e aqui temos uma distância L. Aqui a gente definiu o eixo X, o eixo Y, e a gente vai considerar o eixo Z saindo do papel. Tudo bem? Então vamos começar pelo item A. Então vamos começar pelo começo, né, pessoal? Item 6.6a. Ele pede a seção semicircular de raio A. Então eu já refiz o desenho só considerando essa parte, porque ele pede a contribuição dessa semicircunferência no ponto P. Nós sabemos que a corrente está no sentido anti-horário. Então, pela regra da mão direita, a gente pode ver que o campo está saindo no ponto P, que seria o nosso eixo Z. Então, para resolver isso aqui, nós vamos usar a lei de Biot-Savart, tá bom? A lei de Biot-Savart é essa aqui, que a professora já deve ter deduzido com vocês em sala. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar nomeando cada parte, correto? Nós temos uma corrente I, que vai continuar sendo I. Nós temos um DL. Como é uma semicircunferência, esse DL vai ser um ρ de φ. Nesse caso, o nosso ρ é um A. Vai ser um A de φ. Esse será o nosso DL, correto? No sentido de Aφ, correto? Vai ser um A de φ no sentido de Aφ. Então, vamos reescrever a equação. É a integral de I. Esse DL vira um A de φ no sentido de Aφ vetorial a um AR. Esse versor AR, ele é a distância do meu elemento de corrente que percorre o condutor até o ponto. Então, se pegarmos um elemento de corrente aqui, IDL, e fazermos a distância dele até o ponto, nós teremos esse AR. E é fácil ver que isso aqui vai ser um A, porque o raio é A, no sentido de menos a ρ. Portanto, a gente substitui esse AR aqui por menos A no sentido de ρ. Sendo que é A no sentido de menos a ρ. Sobre π, o módulo desse vetor de distância seria A ao quadrado. Lembrando que esse aqui é o vetor. Para ser um versor, que nem está aqui a R, tem que ter o vetor dividido pelo módulo. Então, essa é a parte AR. Isso aqui, substituímos tudo na equação superior. Agora só falta resolver essa integral. Então, H é igual a integral de I A de φ
Produto vetorial entre a φ e a ρ, e menos a ρ. Produto vetorial entre a φ e menos a ρ. Só fazer a regra da mão direita novamente. Eu tenho a φ menos a ρ, nós temos a z. Aqui tem mais um A, no sentido de AZ, sobre 4π, vou fazer essa multiplicação, A ao cubo, que é igual a integral de I A ao quadrado de φ no sentido de AZ sobre 4π A ao cubo. Portanto, agora vamos retirar o que é constante para fora dessa integral. Então, H é igual a I, que é constante, ao quadrado sobre A ao cubo fica A. 4π A, que multiplica uma integral de dφ no sentido de AZ. Portanto, I sobre 4πA integral. Essa integral nós vamos usar apenas em uma parte do caminho. Então, nós vamos delimitá-la entre 0 a π, porque é uma semicircunferência, correto? Integral de dφ, que é igual a I sobre 4πA. Integral de dφ é φ. De π de 0 a π, no sentido de AZ. Portanto, o nosso H vai ficar igual a I sobre 4πA, que multiplica π no sentido de AZ. Portanto, H é igual, cortando aqui, I sobre 4A no sentido de AZ. Certo, pessoal? Então vamos para a parte B do exercício 6.6. Agora ele pede para calcular a intensidade do campo magnético devido aos dois condutores horizontais de comprimento L. Então eu separei para vocês aqui apenas o que ele pede no exercício, os dois condutores de comprimento L. Para calcular essa intensidade, nós vamos usar essa fórmula aqui, que foi deduzida no exercício 1, no exercício 6.1. H é igual a I sobre 4πρ seno de α1 mais seno de α2. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o ponto aqui, vai pegar a menor distância até o ponto. A gente vai perceber que isso aqui vai dar um triângulo. E eu vou ligar a outra extremidade do condutor até o ponto P. Vai ficar mais ou menos assim. Correto? Percebemos que aqui nós temos uma angulação. Esse ângulo nós vamos chamar de α1. E se você perceber, o α2 não tem nessa configuração, nessa simetria de problema. Então, α2, nesse caso, seria 0. Então, agora nós vamos aplicar o que a gente tem na fórmula, correto? Então, temos H é igual I, continua sendo I, sobre 4π. Essa distância ρ é a menor distância entre o condutor até o ponto em questão. Como o ponto P está bem no centro dos dois condutores e a distância entre os dois condutores é 2A, logo a distância de um condutor até o ponto P é A. Certo? Então, a menor distância entre o condutor até o ponto é A. Então, esse ρ
eu vou substituir por A, que multiplica seno de α1. Seno de α1, a gente vai usar a seguinte relação. Sabemos que aqui a distância é A. E nós sabemos que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos essa hipotenusa que vale raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado. Portanto, o seno desse α1 será igual ao cateto oposto, que é o nosso L, sobre raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado. Vamos substituir isso agora na nossa equação. Teremos que o seno de α1 é L sobre raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado. Mas, como a gente estipulou que α2 é zero, logo o seno de zero é zero. Então, vamos colocar zero. Dessa maneira, nós temos que H é igual a I, que multiplica L sobre 4π A raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado. Esse é o módulo de H. Para adotarmos H como vetor, nós vamos fazer a regra da mão direita. Sabemos que aqui a corrente nesse condutor está nesse sentido. Logo, colocando o dedo no sentido da corrente, nós temos que o campo magnético está saindo do papel. E como no começo definimos que saindo do papel o eixo Z, portanto, vetorialmente, esse H vai ser no sentido de AZ. O exercício, pessoal, pede a contribuição dos dois condutores. Mas se nós analisarmos na imagem, nós vamos ver que a simetria deles vai nos mostrar que a intensidade do campo, o que ambos contribuirão no ponto P, será a mesma. Nosso α1, aqui é A, e o nosso seno de α1, nesse caso, seria L sobre raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado. Se vocês quiserem fazer depois, vão notar que o resultado dos dois condutores vão ser iguais. Então, se os dois resultados são iguais, eu posso falar que a contribuição total vai ser igual 2 vezes I L sobre 4π A raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado no sentido de AZ. Eu posso simplificar isso aqui, que a contribuição total será I L sobre 2π A raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado no sentido de AZ. O exercício 6.6c, ele pede a contribuição do condutor vertical de comprimento 2A, que é esse aqui, certo? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para o exercício B. Vamos falar que H é igual a I sobre 4π Rho, que multiplica seno de α1 mais seno de α2. Correto? Agora nós vamos saber quem é quem nessa equação. Quem que é α1, quem que é α2, quem que é Rho. Bom, o Rho nós sabemos que é a menor distância do condutor até o ponto em questão. Então nós já sabemos que é L. Portanto, nós podemos afirmar que Rho é igual a L. E nós vamos ligar essa extremidade do condutor até o ponto P e ligarmos também
a outra extremidade do condutor até o ponto P. Aqui, nós teremos um ângulo aqui, que será o nosso α1, e aqui nós teremos outro ângulo, que será o α2. Correto? Como sabemos que esse ponto P está bem no centro desse condutor, essa distância aqui em cima vai ser A, essa aqui vai ser A também. E a nossa hipotenusa aqui será raiz de A ao quadrado mais L ao quadrado. E aqui da mesma forma, raiz de A ao quadrado mais L ao quadrado. Dessa forma, nós conseguimos ver quem que é o nosso seno de α1. Então, o seno de α1 vai ser igual ao cateto oposto, que é A, sobre raiz de A ao quadrado mais L ao quadrado. E o nosso seno de α2, que está aqui, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que também será A sobre raiz de A ao quadrado mais L ao quadrado. Portanto, nós temos essa equação, no qual nós temos I, que I foi dado, esse I vai passar nesse condutor nesse sentido. Nós temos I, nós temos esse ρ, que nós sabemos que é igual a L, e nós temos o valor de seno de α1 e o seno de α2. Então, agora nós vamos pegar esses valores e substituir na nossa equação. Portanto, H é igual a I sobre 4π. Quem que é ρ? É o nosso L. L que multiplica. Seno de α1 é A sobre raiz de A ao quadrado mais L ao quadrado. Mais o seno de α2, que é A sobre raiz de A ao quadrado mais L ao quadrado. Isso tudo fica igual a I sobre 4πL, que multiplica 2 vezes A sobre raiz de A ao quadrado mais L ao quadrado. Nós ainda podemos simplificar esse 2 com esse 4 e temos que H é igual a I sobre 2πL, que multiplica A sobre raiz de A ao quadrado mais L ao quadrado. Agora, se quisermos tratar esse H de forma vetorial, nós fazemos a mesma coisa. Regra da mão direita. Colocamos a mão direita no sentido da corrente e fazemos a curva. E percebemos que no ponto P, o campo vai estar saindo do papel. E como no começo do vídeo combinamos que saindo do papel seria o eixo Z, o sentido positivo de Z, então esse vetor H está no sentido de AZ. Bom, pessoal, o exercício D pede para repetir o item B, supondo que L seja muito maior que A. Então, nós temos o resultado do item B e nós vamos supor que L é muito maior que A. Se L é muito maior que A, em uma soma L ao quadrado mais A ao quadrado, esse A ao quadrado ele se torna desprezível para nós. Então, o nosso H aqui ficaria I L sobre 2π A, L ao quadrado, raiz disso, L. Posso simplificar aqui, então isso aqui ficaria I sobre 2π A no sentido de AZ. O exercício 6.6e pede a mesma coisa, só que ele pede para repetir o item C, supondo que L é muito
muito maior que A. Então, novamente, temos essa situação. Nessa soma de A ao quadrado mais L ao quadrado, esse A torna-se desprezível. Portanto, o meu H vai se tornar I sobre 2πL, que multiplica A sobre raiz de L ao quadrado. Sabemos que raiz de L ao quadrado é o próprio L. Portanto, o nosso H, isso tudo no sentido de AZ, o nosso H vai ser I sobre 2πL ao quadrado, aqui tem um A, no sentido de AZ. Bom, pessoal, isso é tudo. Espero ter ajudado vocês e até a próxima!